Olha, hoje a gente vai fundo numa análise que, vou te dizer, promete mexer com a gente. É sobre a obra de Noemi Gomes do Rego Coelho, que explora um traço cultural nosso, brasileiro, que muita gente prefere nem comentar, mas que no fundo explica muita coisa sobre quem nós somos. E para começar, nada melhor que uma frase do mestre Tom Jobim que olha, acerta em cheio. Sucesso no Brasil é ofensa pessoal. Pensa bem. Essa frase captura uma sensação que, fala a verdade, é meio familiar pra gente, né? Aquela coisa de que o sucesso de alguém, em vez de inspirar, parece que ofende. Mas por quê, hein? Por que será que isso acontece? E isso não é só papo de livro, não. Tá no nosso dia a dia. Quem aí nunca viu uma pimenteira na porta de casa ou usou um amuleto contra o tal do olho gordo? Pois é, o que o livro defende é que esse medo do mal olhado é só a pontinha do iceberg. Tem um problema cultural bem mais fundo por trás disso. Então, a gente entra no coração da ideia do livro e ela é forte. A tese é a seguinte: a inveja, aqui no Brasil, não é só um sentimento pessoal. Ela seria, na verdade, uma característica da nossa cultura. Quase como um pecado secreto que tá ali, quietinho, mas que molda o jeito que a gente age em sociedade. Mas atenção aqui. A gente não tá falando daquela invejinha boba, sabe? De querer o tênis do amigo. Não. A inveja cultural, que é o termo que a autora usa, é uma parada muito mais destrutiva. É aquele ódio pelo que é diferente, sabe? É a maledicência, a fofoca que só serve para diminuir e, no fim das contas, é a vontade de ver o sucesso alheio ir por água abaixo. E aí que entra um paradoxo muito doido. O livro cita uma pesquisa do Ibope que revela uma coisa fascinante. Olha só, a grande maioria dos brasileiros diz que nunca sente inveja. Mas, ao mesmo tempo, quase todo mundo consegue identificar a inveja nos outros facinho, facinho. Entende a contradição? É aquele mal que todo mundo aponta no vizinho, mas que ninguém assume pra si. Tá, beleza. Mas de onde vem isso tudo? Não nasceu do dia para a noite, né? Segundo a autora, a resposta está lá atrás. As raízes dessa inveja toda estariam na própria formação do Brasil que, vamos combinar, foi bem traumática. A análise aponta para uma espécie de ferida tripla na nossa história. Pensa comigo. Primeiro, o genocídio indígena, uma dor gigantesca que a gente nunca curou de verdade. Depois, a escravidão, séculos de um sistema de opressão. E para completar, a Inquisição, que plantou aquela sementinha da desconfiança e do medo. Juntando tudo isso, a gente tem um solo trágico, um terreno perfeito, segundo a autora, para a inveja crescer forte. E tem uma citação no livro que é simplesmente genial para amarrar essa ideia. É pesado, mas diz que como a gente não encarou de frente as nossas tragédias, a gente acabou meio que banalizando a própria vida. E nesse vácuo, nesse vazio, sentimentos destrutivos como a inveja acham um baita espaço para crescer. Certo, entendemos a raiz histórica. Mas como é que essas feridas antigas aparecem hoje em dia na prática? Bom, é agora que a gente vai ver os sintomas dessa tal inveja cultural no nosso comportamento do dia a dia. O livro conta uma parábola que é de arrepiar. Imagina a cena. Um anjo aparece para o invejoso e oferece o que ele quiser. A única condição é que o vizinho vai ganhar o dobro. E o que o cara pede? Me cega de um olho. É chocante, mas ilustra perfeitamente essa natureza autodestrutiva da inveja. A pessoa prefere se prejudicar desde que a outra se prejudique em dobro. E essa lógica, infelizmente a obra diz que a gente vê em muitas atitudes por aí. Aí, a análise pega outro conceito famoso, o do homem cordial. Ser cordial vem de coração, agir com a emoção. Por um lado, isso explica por que o brasileiro é tão hospitaleiro, tão generoso. É do coração. Só que o coração também sente raiva, ódio, inveja. E aí, essa mesma cordialidade mostra o seu lado B, um lado bem mais sombrio e passional. E na prática, como a gente vê isso? Bom, vamos lá. Aquele medo do sucesso, sabe? Que faz a gente até esconder uma conquista para não atrair olho gordo. O famoso jeitinho brasileiro. A nossa burocracia, que parece desenhada para ninguém se destacar. E claro, a clássica carteirada. Você sabe com quem está falando? Segundo o livro, tudo isso seria sintoma, tudo viria da mesma raiz. Mas calma, o livro não é só para deixar a gente para baixo. Longe disso. Depois de todo esse diagnóstico, a parte final é sobre esperança. Aponta um caminho para a gente se curar, uma forma de superar esse lado tão destrutivo da nossa cultura. A ideia aqui não é só apontar o problema, é propor uma cura. Então a proposta é justamente essa, como a gente transforma esse traço cultural. Vamos ver que caminho é esse. E a solução, segundo a obra, viria em 3 passos. Primeiro, reconhecer a realidade. É encarar o espelho sem desculpas. Segundo, cultivar a gratidão. Olhar para dentro e valorizar o que a gente tem de bom.
E o terceiro passo, talvez o mais poderoso, transformar inveja em admiração. É pegar a energia que se gastaria para derrubar alguém e usar para celebrar e aprender com o sucesso dessa pessoa. E sobre o primeiro passo, tem uma frase no livro que é um soco no estômago, no bom sentido. Reconhecer a realidade é mortal para a inveja. É isso, a inveja vive de fantasia. Quando a gente pisa na realidade, tanto na nossa quanto na do outro, a inveja simplesmente perde a força, ela morre. E para provar que a gente não só pode, como consegue superar isso, a autora aponta para momentos muito específicos da nossa cultura em que a inveja some, simplesmente desaparece. Pois é, segundo a autora, existe um momento em que essa inveja profunda de que a gente falou até agora vai embora. É quando o brasileiro mostra uma capacidade incrível de deixar isso de lado e trabalhar junto por um objetivo muito maior. E que momento é esse? São as nossas grandes festas populares. Pensa no Carnaval, nas festas de São João no Nordeste, no Festival de Parintins, no Boi-Bumbá. Nesses momentos parece que uma chave vira dentro da gente. É só parar para pensar. Durante o desfile de uma escola de samba, alguém torce para o carro alegórico da ala do lado quebrar? Claro que não. O objetivo é um só, é coletivo, fazer a escola inteira brilhar na avenida. A vitória de todos vira a vitória de cada um. Ali, naqueles momentos, a competência, a criatividade, o trabalho em equipe para criar uma obra de arte coletiva, tudo isso toma o lugar daquele impulso de puxar o tapete do outro. É a prova viva do nosso potencial. A gente mostra que sabe, sim, trocar a inveja pela admiração e pelo orgulho de fazer parte de algo gigante. E para fechar, fica a grande provocação que o livro deixa no ar. E se a gente conseguisse levar essa excelência, essa união e essa alegria do carnaval para ser a regra no Brasil e não a exceção? Imagina levar esse espírito para o nosso dia a dia, para o trabalho, para a política. A gente já provou que tem essa capacidade. Fica aí a reflexão.